Olá pessoal, vamos à aplicação da função do segundo grau? Então, vamos em frente. Função do segundo grau, aplicação. 1. Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo, o tempo em segundos, pela expressão altura em função do tempo é igual menos t ao quadrado mais 4t, em que h é a altura atingida em centímetros. Letra A. Em que instante t o grilo retorna ao solo? B. Em que instante o grilo atinge a altura máxima? C. Qual é a altura máxima atingida pelo grilo? Muito bem, nós aprendemos a função do segundo grau, não é somente para resolver, achar o valor de x linhas, x duas linhas, e sim para resolver problemas do nosso cotidiano. Nesse tipo de problema apresentado aqui, um grilo ele dá um salto, ó, vai lá em cima e depois retorna ao solo. O que queremos saber? O tempo que ele levou para atingir a altura máxima e o retorno ao solo. Bom, então o que nós temos? O eixo horizontal é o tempo dado em segundos. O eixo vertical, a altura em centímetros. Então vamos lá. Nós queremos saber a altura máxima, ó, a altura máxima. Tá? Então vamos à resolução. Tá? Primeiro, em que instante t o grilo retorna ao solo? Queremos saber, ó, esse instante aqui. Tá? O que eu tenho que fazer então? Já que eu tenho a função do segundo grau, eu vou resolver essa função. De que forma? Igualando essa função a zero. Tá? Igualei a zero, ó, menos 3t, menos t ao quadrado mais 4t é igual a zero. Como t é fator comum nos dois termos, vou colocá-lo em evidência. Nós já vimos isso na fatoração. Bom, eu tenho aqui um produto, né? Vou igualar esse t a zero, tá? Igualei a zero. E essa expressão aqui também é igual a zero. E resolver essa equação, ó. Mais 4 passa por segundo membro, vai negativo, multiplicando tudo por menos 1, t igual a 4 segundos. Então, em que instante o grilo retorna ao solo? Ele retorna ao solo decorridos 4 segundos. Muito fácil, né? Aqui está onde tudo iniciou, né? No tempo zero, 4 segundos, né? E vamos ao segundo item. Em que instante o grilo atinge a altura máxima? Observe o seguinte, instante é tempo. Então, quando ele deu o salto, o tempo continuou correndo, né? Nesse instante aqui, ó, ele já estava aqui na altura máxima, tá? Então, como é que eu vou saber esse instante? Ó, t do vértice, tá? O tempo no vértice, que é esse tempinho aqui, que nós já sabemos que é menos b sobre 2a. Muito bem, quem é b? B é mais 4, ó, tá? E o A é menos 1. Resolvendo essa operação, menos vezes mais dá menos, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 4 dividido por menos 2 igual a 2 segundos. Então, decorridos 2 segundos, ele já estava aqui em cima, certo? Muito fácil, né? Então, vamos calcular a altura máxima. A altura máxima, né? É o y do vértice, que nesse caso aqui é a altura em função do tempo. Já que nesse tempinho aqui de 2 segundos ele estava aqui em cima, eu vou substituir o t, ó, o t por 2, substituindo, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 4, altura 4 centímetros. Então, muito fácil, né? Em que instante o grilo retorna ao solo? Ó, pulou, retornou 4 segundos após o salto. Em que instante o grilo atinge a altura máxima? 2 segundos após o salto, ó, tá? Então, 2 segundos ele já estava aqui, ó, tá bom? Já estava aqui na altura máxima, certo? Ó, 4 centímetros. Muito fácil, né? Então, vamos à aplicação, né? Com outro exemplo, tá? Vamos lá. 2. Uma bola é lançada ao ar.
Suponha que a sua altura h, em metros, t segundos após o lançamento, seja dada pela expressão, ou seja, pela lei de formação. Altura é igual menos t ao quadrado, mais 4t, mais 6, ponto. Determine o instante em que a bola atinge sua altura máxima e letra B, a altura máxima. Então, o que eu tenho que saber? O instante e a altura. Logo, nós temos uma ideia que vamos trabalhar com x do vértice e y do vértice, tá? Muito bem, eu vou fazer aqui um desenho desse problema, tá? Eu tenho aqui o eixo horizontal, né? A bola é chutada, vai lá em cima na altura máxima. Esse tempo aqui, ó, é um instante, ó, em que a bola está cá em cima, tá? O tempo é dado em segundos e a altura é dada em metros, tá? Muito bem. Aqui a interseção das duas retas, né? O horizontal com o vertical. E vamos calcular, né, o instante. O instante é esse aqui, ó, é o tempo do vértice, ou seja, o x do vértice, tá? E a altura, ó, essa aqui, ó, tá bom? Então vamos lá, ó. Resolução. Para eu saber o instante, eu vou calcular esse tempinho aqui, né, que é o t do vértice, ou seja, o x do vértice. E o x do vértice é menos b sobre 2a, tá? Observando a lei de formação, né, o b é mais 4, substituindo, ó, mais 4, menos mais 4, e o a, ó, menos 1. Menos vezes mais, menos 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 igual a 2 segundos. Então, aqui aos 2 segundos, a bola já estava na altura máxima, né? Vamos ver a altura máxima agora. Já que eu calculei o tempo, esse tempo aqui, ó, ele está relacionado com a altura máxima. Substituindo, ó, o t por 2, ó, tá? E resolvendo a altura em função do tempo, tá? A altura em função do tempo, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4. 4 vezes 2, 8. Menos 4 mais 8 mais 6 é igual a 10 metros. Então, ó, decorridos 2 segundos, a bola estava já a 10 metros do solo. Muito fácil, né? Então, a função do segundo grau, né, serve para resolver problemas do dia a dia, certo? Bom, vamos ao próximo exercício, tá? 3. Sabe-se que o custo C para produzir X unidades de certo produto é dado por C, né, que é igual a C de custo, que é igual a X ao quadrado, menos 80x, mais 3.000. Nessas condições, calcule a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. B, o valor mínimo do custo. O que isso quer dizer? Tá? Que eu vou fabricar um certo produto. Tá? E para que eu fabrique esse certo produto, eu tenho uma certa quantidade de peças, né, para eu fazer esse produto. Tá? E esse produto tem um custo. Então, tem que saber a quantidade certinha de peças para que eu não tenha prejuízo. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, já que eu tenho aqui uma funçãozinha, tá, do segundo grau, eu vou só calcular o delta para ver como é que esse gráfico se comporta, tá? Então, ó, B é 80, né, menos 80, A e C, 1 e 3.000. Resolvendo toda essa operação, o delta é negativo. Então, eu sei que se o delta é negativo e o Azinho é positivo, a parábola, né, que eu vou construir vai ter essa característica, ó, tá? Eu tenho aqui x, que refere-se às peças, né? E o custo, né? O custo vai ser dado em função da quantidade de peças, tá? O gráfico, eu sei que a parábola vai ter essa característica, ó, ela não vai cortar o eixo x. Por quê? Porque o delta é negativo. Então, eu tenho que saber, ó, o mínimo aqui, tá? O custo mínimo. Para eu saber esse custo mínimo, eu tenho que saber a quantidade de peças, né, que eu tenho que produzir para que o meu custo, né, eu não tenha prejuízo, tá bom? Então, vamos calcular
esse custo mínimo? Ó, vamos lá. Eu tenho aqui o x do vértice, ó, e aqui o y do vértice. O x do vértice refere-se às peças, quantidade de peças. E o y do vértice, o custo mínimo. A parábola vai fazer isso aqui e isso aqui. Isso quer dizer o seguinte, se daqui até que eu produzir uma certa quantidade de peças, ó o meu custo aqui, ó, tá? A mesma coisa partindo daqui, ó o custo para produzir. Vai ser um custo maior, vai ser um custo maior. Então tem aqui o mínimo, certo? Então vamos lá. Vamos calcular a quantidade de peças, ó. Aplicando a formulazinha, né? O x do vértice é igual a menos b sobre 2a, o b é menos 80, menos vezes menos dá mais 80, 80 dividido por 2, 40. Então tem que produzir 40 peças, ó, para que esse custo aqui seja o mínimo, ó, tá? Vem lá de cima, ó, seja o mínimo. Então vamos calcular aqui o valor mínimo do custo, ó. Eu vou substituir 40 na função, ó, no lugar do x coloco 40 e vou resolver, ó, 40 ao quadrado, 1.600, menos 80 vezes 40, que dá 3.200, mais 3.000. Resolver nessa aritmética aqui, né? O custo, né, mínimo vai ser R$1.400. Então, eu produzindo 40 peças, né, eu vou ter um custo mínimo, tá, que é o valor mínimo, né, de R$1.400. Bom, muito fácil, né? Isso quer dizer o seguinte, que a função do segundo grau não serve apenas para calcular x linhas, x duas linhas, serve para resolver problemas do nosso dia a dia. Então, termina aqui mais uma aula sobre aplicação da função do segundo grau. Se você ficou com alguma dúvida, sinalize. Tchau!